Hoje vamos contar sobre a história do Pouso Alegre Futebol Clube, o famoso Pousão. E aí, quem foi o autor do primeiro gol, o primeiro presidente e quais são seus títulos? Arruma a postura que lá vem a história. O Pouso Alegre Futebol Clube foi fundado no dia 15 de novembro de 1913, com o nome de Pouso Alegre Futebol Clube, tendo como Alfredo Enes Baganha como primeiro presidente. Porém, com as dificuldades enfrentadas na época, o primeiro jogo só foi acontecer no dia 28 de dezembro de 1928, com uma vitória sobre a Ponte Preta por 3-1. E o primeiro gol da nossa história foi marcado pelo Chiquinho. Infelizmente não temos fotos ou informações mais precisas desses personagens que fizeram história pelo Pousão, e caso vocês tenham informações, entre em contato conosco para atualizarmos esse vídeo. Valeu? Tempos depois, o clube resolveu voltar ao gramado em 1967. Voltou para disputar a sua primeira competição profissional. O rubro-negro disputou naquele ano a segunda divisão do Campeonato Mineiro. O Pouso Alegre foi campeão da chave sul do torneio e se classificou para as finais do torneio, mas acabou perdendo a vaga nos tribunais por incluir um atleta em condição irregular. O fato foi uma desilusão nas pretensões pouso-alegrenses. No ano seguinte, o time voltou a disputar a mesma competição, mas não contava com o mesmo interesse financeiro e foi eliminado logo na primeira fase do certame. Com o novo fechamento do Pouso Alegre, outro problema chegou à cidade. A Lema, que comandava os torneios amadores do município, também foi sucumbida e encerrou suas atividades no final da década de 1960. A persistência de alguns clubes amadores da cidade não permitiu que o futebol chegasse ao fim no município. A década de 1970 ficou marcada pelos torneios regionais que contavam com a participação de jogadores consagrados no futebol paulista ou que vieram fazer sucesso nos gramados do Brasil. Nomes como Jorge Mendonça, Oscar, Polossi, Ordilei, Estevão e Neto sempre desfilavam pelo gramado do Alto da Comendador. Foi nesse tempo que surgiram os famosos nomes do futebol pouso-alegrense. Nascia nesse período a nova geração de futebol da cidade. Zé Carlos, o Espoleto, Paulo da Pinta, Betão, Hermínio, Amarildo e Silvano vieram futuramente elevar o nome do Pouso Alegre no cenário futebolístico. No início da década de 1980, a Liga Municipal foi reativada. Com isso, os torneios amadores das cidades, que não pararam de ser realizados, foram fortalecidos e boatos da volta do Pouso Alegre começaram a ser ouvidos pela cidade. A volta realmente ocorreu em 1983, ainda como um time amador. Pouso Alegre foi campeão da Copa Sul Mineira, jogando com um atleta somente da cidade de Pouso Alegre. Foi nesse mesmo ano que o Pouso Alegre conquistou seu maior troféu. O rubro-negro foi campeão amador do estado de Minas Gerais. O torneio, que foi disputado por mais de 30 equipes, tendo em sua final Pouso Alegre e Curvelo Esporte Clube. No ano seguinte, a equipe se profissionalizou novamente. Essa segunda fase profissional tinha como objetivo o retorno do rubro-negro à segunda divisão do Campeonato Mineiro e tentar acesso à elite do futebol estadual, que veio a acontecer. Em 1988, Pouso Alegre alcançou seu maior objetivo, que era o acesso à primeira divisão do Campeonato Mineiro. Essa conquista veio de uma forma sofrida contra o Atlético de Três Corações. A última partida daquele campeonato ficou conhecida como a Batalha de Três Corações, pois o jogo não teve fim e o resultado que favorecia o Pouso Alegre só saiu meses depois, já em 1989, após uma intervenção judicial. Com o acesso garantido na justiça, o Pouso Alegre fez sua estreia no Campeonato Mineiro da primeira divisão, com o campeonato já em andamento. Com o acesso garantido na justiça, o Pouso Alegre fez a sua estreia no Campeonato Mineiro da primeira divisão, com o campeonato já em andamento. Com isso, o rubro-negro teve que fazer muitas partidas em pouco espaço de tempo e chegou a jogar 3 vezes por semana. Mesmo assim, conseguiu manter-se na elite do futebol mineiro. Ok, Gabriel, mas o estádio, quando que ele foi construído? Como que foi a história do Manduzão? Lá no dia 28 de setembro de 1928, reunidos no Fórum de Pouso Alegre, Alfredo Baganha e José Nunes Rebelo lavraram a ata de compra de um terreno localizado no alto da rua do Comendador José Garcia. O valor da compra foi de 8 contos de réis. E uma conversão grotesca que fiz seria em torno de 984 mil reais hoje em dia. Mas se tiver errado, por favor, me corrijam aí nos comentários. Enfim, ali, naquele terreno, seria construído o futuro estádio de Pouso Alegre. A partir disso, na década de 1930, muitos times paulistas começaram a jogar no campo do Pouso Alegre, como o Guarani, Ponte Preta e o extinto Ipiranga, que foram um dos exemplos de times que passaram por Pouso Alegre. Nessa mesma época,
foram criados e disputados vários torneios intermunicipais. Atualmente, o estádio de Pouso Alegre é o estádio municipal Irmão Gino Maria Rossi, conhecido carinhosamente como Manduzão, com a capacidade atualmente de 26 mil pessoas. Ok, mas e o mascote do Pouso Alegre? Quando que surgiu? O mascote do Pouso Alegre Futebol Clube é um dragão. O símbolo foi usado em 1990 após a belíssima campanha do Campeonato Mineiro, onde o time foi carinhosamente chamado pelos seus torcedores de Dragão do Sul de Minas, símbolo de força e de bravura. Hoje, o mascote tem sua versão de campo e é aclamado pela torcida Dragões do Mandu. E o Pouso Alegre também teve sua era de ouro. Lá no ano de 1990, o Pouso Alegre com o Dragão realizando seu maior feito no futebol profissional, disputando o Campeonato Mineiro da Primeira Divisão com 18 equipes, alcançou a 5ª colocação com um time composto por Paulo César, Edivaldo, César, Zigomar e Nonato, Alcinei, Paulo da Pinta e Fernando Baiano, Heleno, Carlão e Anderson. Entretanto, com a falta de apoio e estrutura, foi difícil que o Pouso Alegre mantesse aquele elenco super valorizado e o time foi se desfazendo. Nos campeonatos seguintes, o clube perdeu um pouco de sua identidade. Em 1992, despediu-se da elite do futebol mineiro e acabou disputando o módulo 2 do Campeonato Mineiro até o ano de 1998. E foi nesse mesmo ano em que se licenciou da Federação Mineira de Futebol, ficando inativo até 2009. Quando voltou à 2ª Divisão Mineira, onde realizou uma boa campanha, terminando o campeonato na 5ª colocação. Mas o Pouso Alegre também teve retorno definitivo às atividades até então. Após alguns anos inativo, o Pousão anunciou suas voltas às atividades em 2017 novamente. Com um projeto ambicioso de voltar aos tempos de conquistas, Paulo da Pinta, ex-jogador e ídolo do clube, assumiu a presidência, gerando grande confiança e expectativa nos torcedores, que por toda a cidade comemoravam a volta do time. O ano de 2018 marcou o retorno do Pouso Alegre aos gramados após 9 anos licenciados. Já em 2019, o Pouso Alegre novamente disputa a 2ª Divisão Mineira e conquistou seu primeiro título como profissional, ao avançar às quartas de finais com a liderança de seu grupo, onde contava com o Atlético de Três Corações, Santa Ritense Futebol Clube e Figueirense. Na semifinal, com as vitórias de 1-0 na ida e 3-0 na volta, contra o seu maior rival, o Atlético de Três Corações, o Pouso Alegre oficialmente foi promovido ao módulo 2. Já na final, o Pouso Alegre empatou com o Betim em 0-0 na ida, mas com a vitória de 1-0 na volta, se consagrou campeão do Campeonato Mineiro de Futebol de 2019 da 2ª Divisão, de forma invicta, com 8 vitórias e 3 empates em 11 jogos, e ainda contou com o artilheiro da competição, o Romarinho, com 6 gols. Em 2020, o clube foi campeão do Campeonato Mineiro de Futebol no módulo 2 e se classificou para a 1ª Divisão do Campeonato Mineiro. Logo em sua primeira participação do módulo 1 do Campeonato Mineiro, após o retorno às atividades, o Pousão fez uma ótima campanha, terminando a primeira fase em 6º lugar e por muito pouco não avançando para a semifinal. A 6ª colocação rendeu ainda à equipe a participação do Campeonato Brasileiro Série D do ano seguinte, e também no Troféu Inconfidência, onde eliminou a Caldense na semifinal e derrotou a URT nos pênaltis na decisão, sagrando-se campeão. Com o título da Taça Inconfidência em 2021, Pouso Alegre garantiu a vaga na Recopa Sul-Mineira e na Copa do Brasil em 2022. E em 2022, um resultado histórico na Copa do Brasil. No dia 26 de janeiro de 2022, o Pouso Alegre decidiu a Recopa Mineira contra o Tombense fora de casa. A equipe empatou no tempo normal por 1-1, sendo derrotado nos pênaltis por 6-5. A partida também foi válida pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. E no dia 1º de março de 2022, em sua primeira participação na Copa do Brasil, o Pouso Alegre derrotou o Paraná em casa por 2-0 e se classificou à 2ª fase da competição. Na 2ª fase, jogando novamente no Manduzão, o Pouso Alegre enfrentou outro paranaense, o Curitiba, e nesse jogo eu estava lá torcendo que nem maluco. Enfim, o Pouso Alegre conseguiu um empate por 1-1 no tempo normal. Após sair atrás no marcador, o Pousão conseguiu um empate por 1-1 no tempo normal. No entanto, o Pousão foi superado nos pênaltis por 3-2. Já pelo Campeonato Mineiro, o Pouso Alegre fez uma campanha ruim, ficando na lanterna durante boa parte da competição. Se salvou do rebaixamento na última rodada ao vencer o Uberlândia por 2-0 em casa. Resultado esse que
rebaixou o adversário. O Pouso Alegre fechou com a terceira melhor média de público da primeira fase do Campeonato Mineiro, com 4.234 pagantes, ficando atrás apenas do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. Bom pessoal, essa foi a história do Pousão até 2022, e é claro, falta 2023 para atualizar, mas nós vamos atualizar em breve. Mas desse ano em diante, quem sabe contamos mais histórias dentro da Toca do Dragão, né? Siga para mais vídeos, curta as nossas redes sociais que estará na descrição. Valeu, um grande abraço e tchau, tchau!